Fala, meu povo! Depois de um longo hiato aqui no canal, e na verdade de todas as redes sociais, tudo mudou e eu tenho muita novidade para falar para vocês, de como foi e como tá a minha vida agora. Como vocês já viram no título, sim, eu tô atualmente desempregado. Saí do meu emprego concursado aqui em Curitiba, mas calma, eu vou explicar como isso aconteceu, onde eu estava, o que eu estava fazendo e como eu vim parar aqui. E já peço paciência, gente, porque eu vou precisar dar uma certa volta para vocês não me chamarem de louco depois, beleza? Então fica aí até o final, já deixa o like. Se não tá inscrito, se inscreve, porque a gente tá de volta sim. E comenta se vocês também estavam com saudades, como eu tava, beleza? E para falar sobre isso, a gente está caminhando hoje aqui no bairro chamado Tarumã. É um bairro próximo ao centro e nessa área residencial aqui, bem arborizada, bonita, é um bairro que está crescendo. Então, fazia tempo que eu não vinha aqui nesse período todo, né, pessoal? Foi um tempo que eu tava literalmente no modo caverna, que começou ali por volta de fevereiro já. Tá, mas como tudo começou, né? Eu vou fazer uma retrospectiva do ano passado. Quem me acompanha aí sabe que eu vim para Curitiba em 2015, porque eu tinha passado em um concurso público aqui. E eu nunca tinha falado antes, mas agora que eu tô fora, vou abrir para vocês. Eu trabalhei esse tempo todo no Banco do Brasil e desde o ano passado eu vim comentando nas redes que eu estava passando por um momento de crise existencial e de mudança de carreira, né? Depois de 9 anos trabalhando no mercado financeiro, me capacitando, me formei nessa área, tenho uma graduação e um mestrado. Só que esse não foi um movimento muito simples de realizar, né, gente, essa mudança. Bom, primeiro, por conta de um grande sentimento de medo, né? O medo de falhar, de errar, de largar o que, entre aspas, já deu certo, né? O medo de largar uma carreira que, apesar dos problemas, te garante ali todo mês, etc. Só que apesar desse emprego ter sido muito importante na minha vida por um bom tempo, tanto para eu me estruturar, quanto para eu conseguir minha liberdade, autonomia financeira, para tomar minhas decisões, conseguir minha casinha, conseguir o meu carro, aquilo que ele foi importante para mim e relevante durante quase 10 anos, já não estava mais tão alinhado com o que eu, com meus atuais 30 anos, quero daqui para frente. Não sei se faz sentido, se dá para entender. De novo, não que fosse algo ruim lá. É pegado, é puxado, tem seus problemas, como em qualquer organização em que pessoas têm que conversar, têm seus próprios conflitos, seus próprios interesses. A concorrência interna para a promoção é muito grande. A carreira no Banco do Brasil não é a mesma que era no século passado. A necessidade de especialização, de metas, de entregas é cada vez maior, mas é sem dúvida uma excelente empresa com muitos benefícios. Mas é isso. Quando eu me questionava o que eu gostaria de fazer hoje, com 30 anos, se eu pudesse me dar a liberdade de escolha que eu não tive aos 18, aos 20 anos, o que eu escolheria de verdade, sabe? Eu escolheria seguir um rumo, repetir o dia a dia e me aposentar onde eu estou, trabalhar por mais uns 40 anos no mesmo lugar, ou eu escolheria algo completamente diferente, mais baseado em aptidões minhas, sentido de vida, propósito, autonomia. Mas que coisa diferente seria essa, sabe? Afinal, quais são esses sentidos? Quais são esses meus valores? Quando eu comecei a entrar nessa fase de questionamento no ano passado, foi que a pressão, o estresse e o desespero começaram a bater. Porque ao mesmo tempo que a gente tem vários hobbies, interesses, habilidades desenvolvidas ao longo da vida, essas perguntas existenciais ficaram muito difíceis de responder sem uma longa e profunda reflexão, que eu claramente não estava conseguindo responder sozinho. Daí, antes de eu tomar qualquer decisão complexa, eu comecei a realizar terapia. Na verdade, eu voltei para a terapia, porque eu já fiz algumas vezes na vida e eu resolvi voltar. Eu decidi que eu precisava da ajuda de um profissional. Fazia um tempo que eu estava sem, eu procurei uma psicóloga para me ajudar nesse processo e eu precisava da ajuda de alguém especializado, que tivesse fora do problema, sabe? Ao mesmo tempo, eu decidi que eu iria me abrir para novas experiências, sem largar o banco, e ir me redescobrindo em outras áreas. Eu sempre fiz várias coisas enquanto estava no banco, tive alguns negócios, tive empresa, dei consultoria, mas era um momento em que eu estava querendo fazer as coisas de forma mais proposital, sabe? E muito mais consciente. Então eu fui me redescobrindo em outras áreas, principalmente áreas mais criativas, né? Então nesse período em que eu criei conteúdo aqui pro canal durante o ano passado, eu também estudei bastante fotografia,
desenho, animação, modelagem 3D, audiovisual, técnicas de cinema. Não porque eu tinha alguma pretensão necessariamente profissional ou um destino muito claro, mas muito mais como um interesse pessoal genuíno, para reaprender a fazer coisas, né? Porque a gente simplesmente quer, sabe? Eu precisava fazer coisas porque eu simplesmente queria. Afinal, qual foi a última vez que você aí que está me ouvindo fez algo porque simplesmente era o que você quer? Não porque você precisa, não porque alguém pediu, não porque seu chefe mandou, não porque sua esposa precisa, não porque seu filho não sei o quê, ou qualquer outra explicação racional. Comenta aí pra eu saber se eu não tô sozinho nessa, eu tô curioso. Bom, e enquanto eu explorava várias dessas coisas, eu tinha que lidar com o trabalho no dia a dia, né? Eu sempre falei aqui no canal que eu trabalhava e fazia o canal, mas o canal foi muito importante para eu conseguir começar a expressar as minhas ideias, pôr o que eu penso pra fora. Isso sem dúvidas foi uma questão muito terapêutica pra mim. Mas assim, eu tinha que fazer o que me era exigido e seguir o bonde, né? Porque afinal, aquilo ali era o meu presente. O meu trabalho era o que eu realmente tinha e que eu poderia contar, no fim das contas. E nesse processo de descoberta, eu decidi que sim, eu precisava sair do banco uma hora ou outra, para ficar totalmente livre e que uma hora eu teria que lidar com a consequência de viver plenamente a minha escolha. Que não dá para ficar em cima do muro para sempre, porque os anos estão passando, né? E eu não pretendia me aposentar com 70 anos simplesmente repetindo meu dia a dia. Não que eu tenha algo contra isso, mas não era a vida que eu queria viver. E assim, como podem imaginar, o trabalho concursado ele tende a pesar mais na balança e deixar a gente de certa forma, entre aspas, tá, acomodado, não em não trabalhar, porque tem muito trabalho, mas em não mudar, né? A gente às vezes prefere continuar sofrendo com o que está sofrendo porque já está cômodo aquele sofrimento, né? A gente não quer algo novo necessariamente, o que acaba sempre reforçando aquele medo que a gente sente. E nessa decisão eu pensei, ok, uma hora eu vou sair, mas o que eu posso fazer para sair, né? Experimentar outra coisa de forma mais segura possível. Eu não sei se todo mundo estava acompanhando, mas nesse ano de 2024 abriram vários concursos aí em muitas áreas, tanto no governo federal quanto para estadual, inclusive aqui no Paraná, em Curitiba. E como eu possuo graduação e mestrado em economia, eu decidi que uma possibilidade seria me dedicar em alguns meses da minha vida para passar num outro concurso de nível superior, para minha área real de formação, né? Para trabalhar como economista em algum órgão ou governo, né? Essa seria uma experiência bacana que me atraiu. Então eu não demorei muito e comecei a estudar. Só que a pressão de produzir conteúdo, aguentar o meu trabalho no dia a dia, que já estava difícil, e ainda arrumar tempo e paciência para estudar 4 a 5 horas por dia por alguns meses, 4 a 5 meses para os concursos, e ainda mantendo, gente, os treinos em dia, tá? Para cuidar da saúde. Eu decidi fazer um sacrifício, antes que ficasse maluco em burnout. Eu precisava parar de produzir conteúdo, algo que eu amo, para ter uma mudança, apesar de conservadora, entre aspas, também é qualitativa na minha vida. Foi aí que em fevereiro eu larguei totalmente as redes sociais e decidi que iria entrar no modo caverna. Modo esse que durou quase 8 meses. Tá, mas qual foi o resultado disso tudo? Valeu a pena? Então, eu fiz 3 concursos, 2 saíram resultado até agora, um eu passei aqui pro Paraná e outro eu não passei. E o outro eu tô esperando o resultado. E nesse meio tempo, o estresse no trabalho, frustrações e o sentimento de que as opções disponíveis para mim lá no banco e o que eu teria que fazer para alcançar elas não fazia mais sentido para mim. E foi me golpeando aos poucos, sabe? E o sentido cada vez mais se esvaindo do meu dia a dia. Foi aí que depois de muita terapia e reflexão, eu finalmente criei coragem para fazer uma loucura, que é abandonar o meu emprego estável, meu bom salário fixo, para tirar um tempo sabático, antes de ter certeza, ou ser convocado para qualquer outro concurso, inclusive. E por que eu fiz isso? Bom, simplesmente eu entendi que se eu não fizesse, eu nunca conseguiria ter outra chance como essa de experimentar um dia a dia, uma vida totalmente livre de amarras, antes de iniciar outra carreira pública ou em qualquer outro canto, sabe? Vai que eu empreendo algo, vai que eu crio um produto, vai que eu foco mais na criação de conteúdo aqui, vai que eu descubro outra nova carreira autônoma, um novo caminho que eu queira seguir. Esse seria o melhor momento para responder essas perguntas, entende? Os concursos já tinham passado, eu me preparei financeiramente para esse momento, e no fim, a gente nunca está começando do zero, sabe, gente? A gente tem experiência acumulada, tem networking, tem habilidades, tem formação e tudo mais.
O que de pior poderia acontecer? Bom, um monte de coisa. Mas depois que eu entendi que sim, eu estava em um lugar privilegiado nesse momento para fazer isso, eu percebi que se eu não fizesse agora, corria o risco de eu me arrepender. Ou pior, voltar para a mesma rotina e para o mesmo problema em outro lugar, sem ter tido tempo de refletir, necessariamente, sem ter experimentado essa liberdade. E se nesse tempo, até eu ser convocado, realmente não tiver nada que eu queira, ou nada que dê certo, aí beleza, eu assumo um novo cargo e segue a vida. E é nesse momento que eu tô agora, gente. Desempregado em Curitiba, vagando na vida, experimentando coisas novas, reaprendendo a descansar, focando nos meus hobbies, lendo livros, focando em ser uma pessoa melhor, a ver o que a vida tem para oferecer além do trabalho. E claro, né, tentando queimar o mínimo de gordura possível que eu acumulei durante esses anos, né. Enfim, dinheiro não é infinito. Eu tô curtindo, tô lidando com isso melhor do que eu imaginava. Tô com uns projetos bacanas aí de vida, que eu pretendo falar em breve aqui no canal pra vocês. Vai ser bem desafiador, mas pode dar muito certo. E sem dúvidas vai ser divertido, vai ser bacana, então já vale a pena. Então, tirando esse clima caótico que a gente tá tentando conviver, essas ondas de calor, fumaça, um dia faz frio, outro dia faz um calor absurdo, tá tudo bem comigo. Eu ainda tô fazendo terapia, tá, gente? Pra aproveitar o máximo desse momento novo. E bom, acho que a partir de agora a tendência é ter cada vez mais coisas bacanas para fazer e compartilhar com vocês aqui, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que gostem de acompanhar esse meu novo momento de vida e do canal aqui. Desculpem pelo período off, talvez vocês esperavam inclusive um relato mais radical, um pouco mais pessimista, mas não, tá num momento bom. Esse período off ele foi muito importante para mim e se de alguma forma isso se encaixou com algum de vocês se identificou com a minha história, comenta aqui, vamos conversar. Grande beijo no coração, se cuidem e bebam água. Valeu!